Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a influência de Deus na nossa vida. Às vezes nós nos questionamos sobre a presença dele. Sabemos da sua onipotência, da sua misericórdia infinita, da sua justiça e do seu amor. Mas diante de tantas adversidades da vida, às vezes nós nos questionamos. Será que Deus está realmente presente? Será que Ele interfere na nossa existência? Para entender um pouco sobre essa influência, essa presença constante em todos os momentos da nossa existência, vamos recordar um pouco da história da humanidade. Há muitos e muitos anos atrás, havia uma família judaica bem numerosa, onde o filho caçula era preferido pelo pai. O José, que tinha muitos irmãos, era uma criança ainda, um jovem, mas ele sentia o ciúme, aliás, ele era vítima do ciúme dos seus irmãos, que acreditavam que o patriarca gostava mais dele do que dos demais. Então eles decidem matá-lo. Pegam José, o levam para o campo, mas na hora derradeira não têm coragem de tirar a vida do irmão. Então decidem vendê-lo como escravo. José, como escravo, vai viver no Egito. E por resistir aos encantos da jovem esposa do seu dono, ele acaba sendo acusado injustamente e vai preso. Na prisão, ele conhece um alto funcionário do faraó, que havia sido perseguido e também injustiçado, e por isso estava preso. Durante a sua convivência, esse alto funcionário do faraó acaba relatando a José um sonho que ele havia tido. E José lhe diz, com uma convicção extrema, que ele retornaria às graças do faraó e seria plenamente perdoado, que era esse o significado do seu sonho. E depois de 3 dias assim se fez. O alto funcionário retorna às graças do faraó. Naquela época, o próprio faraó estava incomodado por um pesadelo recorrente. Ele sonhava que 7 vacas gordas saíam do Nilo e pastavam alegremente numa relva verde, num ambiente muito bonito. Mas que depois, 7 vacas muito magras também saíam do Nilo e devoravam as 7 vacas gordas e tudo se transformava num ambiente de sofridão, de sofrimento. Esse pesadelo incomodava muito o faraó, que já havia consultado inúmeras pessoas. E foi então que o alto funcionário acaba indicando José, que interpreta o pesadelo do faraó, dizendo que durante 7 anos haveria fartura no Nilo, mas que depois haveria 7 anos de escassez e a fome seria muito grande no Egito. Confiante naquela interpretação, o faraó pergunta a José o que ele faria para evitar esse problema. E José lhe diz, durante os 7 anos de fartura, guardaria parte de toda a produção para que no momento da escassez tivéssemos o alimento. E assim se fez. José foi liberto, foi nomeado chanceler do faraó. Uma maior autoridade abaixo da autoridade do próprio faraó. Silos foram construídos e durante os 7 anos de fartura, os silos foram cheios e, como era previsto por José, veio a escassez, não só no Egito, mas em toda a região. E assim os seus irmãos vieram ao Egito para comprar alimento. E ali José até teve o desejo de se vingar,
mas no fim acaba acolhendo o seu povo, que é recebido no Egito como uma nação amiga. Percebemos aí, nesse trecho da história da humanidade descrito na Bíblia, que Deus interferiu diretamente na vida desses dois povos. O Egito, politeísta, detentor de conhecimentos científicos muito avançados, se uniu aos judeus monoteístas que traziam esse conceito da verdade sobre a existência do Deus único. Nós, observando a continuidade da existência dessas duas civilizações, nós percebemos que depois de um certo tempo, muitos anos, o próprio Egito adota a unicidade divina como religião. E os judeus, prósperos, acabam construindo grandes cidades, inclusive o próprio Templo de Salomão. Então aí nós percebemos essa intenção do Criador de, misturando os conhecimentos, fazer com que ambas as nações pudessem evoluir. Acontece que a dureza dos corações e na sucessão dos faraós, o povo judeu passa de nação amiga para uma nação escravizada. E 400 anos depois, nasce Moisés. Moisés nasceu judeu, mas foi colocado no Nilo e agraciado pela adoção de uma princesa egípcia. Então, o judeu Moisés cresceu como príncipe egípcio, tendo acesso e até simpatia do próprio faraó. Essa circunstância foi permitida para que houvesse finalmente a separação desses dois povos, para que a ideia do Deus único não se perdesse nos vícios e nos hábitos egípcios. Então o faraó, que já estava incomodado com o grande número de judeus que viviam entre eles, permitiu que Moisés os retirasse do Egito. E o fato de Moisés ter crescido na corte, ter a simpatia do próprio faraó, facilitou esse processo. Naturalmente, a descrição bíblica nos fala das 7 pragas do Egito, da imposição divina sobre a petulância do faraó, que não queria libertar o povo judeu. Mas nós que já aprendemos um pouco mais sobre os atributos e a presença de Deus, acreditamos que os fatos não ocorreram daquela forma e que todo o processo, sendo Moisés um príncipe egípcio, facilitou algo que o próprio faraó já queria, que era se livrar daquele povo que, em grande número, estava no Egito há tantos e tantos anos. Naturalmente, a Torá, que é a precursora da Bíblia, a Torá judaica, que também é o Velho Testamento, né? Tem muitas semelhanças entre a Torá e o Velho Testamento. Quando ela foi escrita, já haviam se passado muitos anos dos fatos. E a conservação da tradição judaica dessas histórias que estão na Bíblia, elas eram passadas de pai para filho. Então, realçar o poder de Deus diante das pragas do Egito mostra a superioridade do Deus judeu em relação aos demais deuses que viviam nas culturas daquela época. Naturalmente, uma característica humana, muito distante da infinita misericórdia, da infinita justiça de um Deus soberano, que jamais iria punir um povo em detrimento de outro, favorecendo um outro.
Mas o mais importante desse momento da história da humanidade é o encontro que Moisés tem com Deus no Monte Sinai. E ali se realiza a primeira grande revelação, a interferência direta do Pai, que vem nos trazer uma instrução muito clara de como devemos nos comportar em relação ao nosso semelhante. Os 10 mandamentos, a lei divina, a lei de Deus, nos ensina como adorá-lo, amando acima de todas as coisas, não temendo, amando. E também nos mostra como nos relacionarmos. Então, entre os 10 mandamentos, nós temos aqueles que valorizam a família. Não honrarás a vosso pai, a vossa mãe. Não cometerás adultério, quer dizer que os cônjuges se honrem, se respeitem, para viverem em família, na construção de uma sociedade melhor. Ele nos ensina a viver do nosso próprio trabalho, não roubando. Ele nos ensina a valorizar a vida, não matando. Ele nos ensina a ter resignação diante das nossas próprias conquistas, de saber que nós recebemos segundo as nossas próprias obras, então não cobiçando. Percebemos que os 10 mandamentos, essa lei divina, ela vem nos ensinar como devemos nos relacionar com o nosso semelhante. E essa relação, esse aprendizado, que nos foi trazido por Moisés, 2000 anos antes da vinda do Cristo, preparou as bases de uma nova sociedade que vem evoluindo, que vem se transformando. Deus interfere diretamente na nossa ignorância, nos mostrando o que é certo e o que é errado. O que não devemos fazer, aí está descrito nos 10 mandamentos. Mas, na sua essência, ele nos convida a viver em família, a sermos resignados, a viver do nosso próprio trabalho e até o descanso semanal, preservando o sábado. Não podemos esquecer que não podemos dar falso testemunho. A mentira. Como seria se todas as nações do mundo, do nosso mundo, na atualidade, respeitassem plenamente essas 10 leis? Como seria a nossa sociedade? Sem guerras, com respeito mútuo, respeitando o esforço e o direito de cada um. Como seria a nossa sociedade sem a mentira? É muito interessante isso, porque hoje nós temos que provar quem somos. Por isso temos documentos com foto. Porque a nossa palavra não é válida. Se nós dissermos, eu sou Dalton Morales, para um órgão público, ele não vai acreditar. Ele só vai acreditar quando eu lhe entregar um documento com foto, onde um órgão público, que seria a Secretaria de Segurança Pública, afirmar que realmente eu sou Dalton Morales. Por quê? Por causa da mentira. Porque as pessoas dão falsos testemunhos, de acordo com seus próprios interesses. Então vejam que nós ainda hoje estamos distantes da prática dessa primeira revelação, mas que Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, nos ofereceu essas instruções para que nós pudéssemos evoluir. E evoluímos, sim, da barbárie que vivemos em séculos anteriores. Passamos a preservar a família. E essas leis que estão intimamente ligadas à nossa consciência, elas nos mostram o que é certo e o que é errado. Ainda não temos a força de vontade para colocá-las em prática plenamente. Mas muito evoluímos em relação a ela. Durante 2000 anos,
a civilização humana ela foi evoluindo e passando por transformações. O próprio povo judeu, escolhido para trazer a mensagem do Deus único, e mais tarde, a primeira revelação que nos ensina como devemos nos comportar em relação aos nossos semelhantes, nessa revolução de comportamentos, ela foi sendo praticada de uma forma gradativa. Não podemos esquecer que somos espíritos criados simples e ignorantes, e pela nossa própria ignorância, não conseguimos ainda praticar plenamente as leis que Deus nos ofereceu. Mas nós as conhecemos. E às vezes que conseguimos praticá-las, sentimos a alegria de termos vencido a nós mesmos na prática do bem. Mas era preciso uma revolução ainda maior. Além da revolução nos relacionamentos exteriores de nós para com nossos irmãos, nossos semelhantes, as nações, era preciso que houvesse uma revolução íntima na mudança de comportamento. E foi assim que Jesus, o governador planetário, o espírito mais puro que já caminhou sobre a Terra, vem nos agraciar com a sua presença. E já nos dá o exemplo da sua majestade, quando renasce em Belém, numa manjedoura humilde. O exemplo do nascimento do Cristo, o Salvador, na manjedoura humilde cercado por animais, nos mostra dos verdadeiros valores que precisamos aprender a cultuar no nosso íntimo. A revolução que Jesus nos oferece nessas relações íntimas, no combate ao nosso orgulho, à nossa vaidade, com instruções diretas, nos fortalecem para que nós possamos evoluir. E mais uma vez, percebemos a mão do Pai, que envia o seu Filho, Jesus, para nos exemplificar e nos instruir sobre a sua própria personalidade. Não mais um Deus que persegue, que pune, não mais um Deus bélico que favorece um povo determinado em tantas batalhas, mas o Deus Pai, que nos ama e nos educa, nos mostrando a importância que temos no processo evolutivo de todo o universo e de nós mesmos. Jesus vem nos ensinar sobre o amor. Esse sentimento que transforma e que nos remete a modificar o nosso comportamento em relação a nós mesmos e em relação ao nosso semelhante. Quando Moisés conduziu o povo judeu, teve que construir leis administrativas, punindo inclusive com a morte aqueles que transgredissem essas leis, já contradizendo a lei divina, que dizia não matarás. Mas porque éramos um povo endurecido, era necessário que, em nome de Deus, cerceássemos o nosso ímpeto e pudéssemos mudar de comportamento. Quando Jesus vem caminhar entre nós, ele afirma: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir até o seu último jota. Qual lei? A lei de amor, a lei de Deus. Tanto que ele resume todas as leis e os profetas em duas instruções que se completam: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eis aí toda a lei e os profetas. Fazei ao próximo aquilo que você gostaria que ele vos fizesse. É o complemento dessa lei. Jesus de Nazaré nos trouxe o amor.
E quando nós pegamos todo o Evangelho, verificamos os exemplos, os momentos em que ele não só disse como deveríamos nos comportar, mas também nos deu a receita da felicidade, quando no Sermão da Montanha nos mostra o que precisamos combater em nós. Quando ele diz bem-aventurados os aflitos, ele nos convida a ter resignação diante da vontade de Deus, que não deixa de ser uma prova que o amamos, sendo ele causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Então tudo que vem, tudo que acontece vem de Deus. E quando nós vivemos a aflição, não é um castigo punitivo, mas uma oportunidade de resgate, de interpretações equivocadas, de decisões equivocadas que tomamos em nossa existência. Então, viver a aflição com resignação nos fará bem-aventurados, vitoriosos. Jesus nos convida a vivermos em harmonia com os nossos semelhantes. Bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos, nos ensinando como devemos nos relacionar nos momentos de adversidade, respeitando a opinião diferente. Jesus nos pede para que nós controlemos os nossos próprios pensamentos. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque quando nós pensamos no mal, já cometemos o mal. Então ele nos convida a orar e vigiar. Vigiando os nossos pensamentos, buscando a pureza dos nossos corações, na transformação dos sentimentos que nos habitam. E aí seremos bem-aventurados. Jesus nos convida a aceitar o nosso semelhante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, nos mostrando que somos imperfeitos e que, consequentemente, cometemos erros e que é preciso que tenhamos misericórdia com aqueles que ainda não aprenderam o melhor caminho e como nós, pelas nossas próprias imperfeições, também cometem erros. Muitos deles que são para nós provas, que nos ajudam a evoluir. Então, nós entendemos que o Sermão da Montanha resume de uma forma muito direta as grandes batalhas íntimas que precisamos ter em relação a nós mesmos. Nesta revolução de comportamentos e sentimentos que nos levará a uma vida feliz, a uma vida plena, à bem-aventurança. Jesus não só nos disse como deveríamos agir, não só nos mostrou quais as recompensas pelo nosso esforço na superação das nossas imperfeições. Ele as viveu. Diante da hipocrisia das perseguições, Jesus exemplificou cada palavra, amando a todos, indistintamente, curando aqueles que necessitavam de cura. A segunda revelação divina é essa mensagem de amor trazida pelo Cristo. Nos dá o complemento da primeira, porque Moisés nos ensina a respeitar o próximo, nos ensina o como agir diante da presença de nossos irmãos. E Jesus nos convida à reforma íntima, a essa revolução de valores, nos levando a modificar o nosso comportamento, modificar o nosso modo de olhar. E essa mensagem de amor, trazida pelo Mestre Nazareno, penetrou fundo nos corações de todos aqueles que puderam ter contato com ela. No início, na Casa do Caminho, onde Simão Pedro liderou os apóstolos e ali atendeu os aflitos
e divulgou a boa nova, ensinando às pessoas as verdades da vida eterna. Quando Jesus nos ensina que a felicidade não é deste mundo, mas ele não estava se referindo à Terra como um globo, um planeta, mas como um comportamento social que nos conduz neste mundo. A felicidade só vai ser conquistada quando nós transformarmos os nossos atos, nossa forma de ver. E ele exemplificou cada um. Os apóstolos, através da Casa do Caminho, puderam construir no coração de muitos judeus esta transformação. Mais tarde, Paulo de Tarso pega a Boa Nova e a distribui por todo o Ocidente, por todo o Império Romano, chegando inclusive à sua capital. Pela sua performance, pelo seu esforço, pelo seu empenho e pelo seu exemplo, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, levou a Boa Nova a muitas e muitas pessoas, a ponto de, nos primeiros séculos do cristianismo, as pessoas, mesmo pondo a vida em risco, desejavam sequiosas conhecer a mensagem do Nazareno. Os cristãos foram perseguidos primeiro pelos judeus e depois pelos romanos. Nos circos de martírio, milhares de cristãos foram sacrificados. Mesmo assim, o número de pessoas que iam em busca do consolo da mensagem do Cristo, da libertação da Boa Nova, era imenso. E com a queda do Império Romano, a quantidade de cristãos era tamanha que o próprio Império Romano decidiu adotar o cristianismo como sua própria religião, criando uma instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana. E através dela, disseminar a Boa Nova por todas as nações, que antes faziam parte do Império, mas que agora estavam submissas ao poder do papado, da própria instituição Igreja, a própria instituição católica. E dessa forma, a mensagem do Cristo, que foi interpretada, revista, mudou o comportamento das pessoas. Aquelas que antes tinham a serenidade de colocar a própria vida em risco, porque tinham a convicção da continuidade da vida e sabiam do consolo das palavras do Cristo quando praticadas plenamente. Esse bem-estar que a humildade e o amor nos traz, acabaram sendo envolvidas por rituais, não na construção de uma instituição que absorveu a Boa Nova e que transcreveu em o Evangelho de uma forma a trazer de volta o medo e o julgamento. Uma forma a trazer de volta o Deus punitivo, que condena ao fogo do inferno o infiel, o pecador. Quando Jesus, que caminhou entre nós, mostrou que nós precisávamos transformar o nosso próprio comportamento. E que Deus não nos castiga, não nos condena. Naquela passagem da mulher que foi surpreendida em adultério, em que a multidão a coloca diante do Cristo, dizendo: Moisés manda que apedrejemos. E ele nos convida a refletir, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. A multidão se desfaz, porque quem de nós pode estar com a consciência limpa? E a ele, o espírito mais puro que já caminhou sobre a terra, olha para aquela mulher e diz a ela: onde estão aqueles que a condenam? E ela responde: todos se foram. E ele então diz a ela: pois eu também não a condeno.
condeno. Vá e não peques mais. Essa passagem evangélica exemplifica a esperança que nós temos diante do Criador, que não irá nos condenar, que Ele irá nos dar outras oportunidades para que nós, aprendendo com os nossos erros, possamos evoluir. Mas a Igreja, sequiosa de poder, trouxe de volta o Deus punitivo, o Deus que condena aqueles infiéis, o Deus que condena os pecadores ao fogo do inferno, na oportunidade única de uma vida, quando Jesus, estando com Nicodemos, naquele célebre diálogo, deixa claro a continuidade da vida e a reencarnação. Só verá o reino de Deus aquele que nascer de novo. Aquele que nasce do Espírito é Espírito, e aquele que nasce da água, da matéria é matéria. Deixando muito claras as existências sucessivas da matéria e a continuidade do Espírito, que precisa se reformar pelos conhecimentos adquiridos, e da matéria, que é um instrumento para que isso aconteça. Mas a Igreja pegou toda essa beleza, essa luz trazida pelo Cristo e vivida nos primeiros séculos pelos primeiros cristãos, que adentravam as arenas de suplício, entoando cânticos de louvor ao Cristo. E na descrição feita pelo Espírito Lúcio, num dos livros trazidos por André Luiz Ruiz, um autor um médium de Campinas, onde O Amor Jamais Te Esquece, se não me engano é o nome do livro, e esta pessoa, este espírito descreve o momento em que Lívia, esposa do senador Publio Lentulus, convertida em cristã, troca de vestes com a sua serva e é levada à arena de suplícios, e naquele momento eles adentram para o sacrifício, entoando cânticos de louvor. E no plano espiritual, nos descreve o Espírito Lúcio. Uma grande abóboda é colocada sobre o turbilhão de espíritos que assistiam à cena lamentável, em que seria sacrificado aqueles corpos. E uma falange de mensageiros do Cristo vem ao socorro daqueles que iriam ser sacrificados e retira os seus espíritos antes mesmo que as feras pudessem devorar seus corpos. Num momento coletivo, em que o amor do Cristo fica patente diante dos olhos espantados da turba espiritual que estava naquele ambiente e que viram os mensageiros do Cristo sendo acolhidos e não sacrificados. Toda essa beleza doutrinária se perde com o dogmatismo. A Igreja Católica adota o altar de sacrifícios dos templos romanos, onde o próprio Cristo é sacrificado em toda a missa durante a liturgia. Tomai o meu sangue, comei da minha carne. E as estátuas dos deuses romanos que ornamentavam os seus templos são substituídas pelas estátuas dos santos, dos próprios apóstolos. E com isto, a mensagem libertadora de amor do Cristo acaba se perdendo. E a mudança, a reforma de comportamento, a reforma moral, trazida pelo Evangelho, se perde nos rituais, no temor. Mas esse vagar de evolução se dá pela dureza dos nossos próprios corações. As transformações sociais não ocorrem de um dia para a noite. Elas vão evoluindo. À medida em que, reencarnando inúmeras vezes, vivenciando experiências diferentes, nós vamos aprendendo as lições. E assim Deus interfere mais uma vez na nossa existência. E pouco menos de 2 milênios da vinda do Cristo, o véu se abre, as mesas giram,
E a doutrina espírita se revela, nos mostrando o caminho da imortalidade. Quando Jesus diz bem-aventurados, ele está se referindo ao futuro. A um futuro que não pode ser percebido quando nós entendemos a vida como uma experiência curtíssima de alguns anos numa encarnação. Mas a doutrina vem e abre o véu, nos mostrando a continuidade da vida. Através da mediunidade podemos observar a continuidade da vida, a continuidade dos nossos sentimentos, dos nossos valores. A terceira revelação trazida pelos Espíritos de verdade, ela vem nos revelar por que precisamos lutar contra as nossas imperfeições, por que buscar com resignação viver as aflições, por que buscar a humildade na pureza dos nossos corações, por que precisamos ser humildes, por que precisamos ser pacíficos, por que precisamos ser brandos? Por que precisamos ser misericordiosos? E o Evangelho se revela porque nós percebemos na imortalidade do Espírito o benefício recebido por cada esforço, por cada momento. A terceira revelação, que nos é trazida através das mãos do codificador Allan Kardec, mas que não se personifica nele, pois inúmeros são os espíritos que participam desse momento de luz, em que a morte deixa de existir. E nós conseguimos compreender que somos espíritos imortais. E diante do Evangelho do Cristo, saber os porquês. Que precisamos nos empenhar cada vez mais em combater as nossas más tendências, em praticar a caridade. Agora nós entendemos que aquele que, usurpando os direitos da maioria da população, que vivendo uma vida desregrada, desonesta, acaba tendo os gozos da vida material, mas que em desencarnando, irá se defrontar com a sua própria consciência, e a justiça de Deus se faz, não punindo, mas colocando numa condição de perceber os males que fez aos outros, e aprendendo pela dor, transformar o seu comportamento. A justiça de Deus fica patente quando nós entendemos as diferenças de cada ser, de cada família, de cada nação, pela anterioridade das experiências vividas. Então, todos recebemos segundo as nossas próprias obras. E a justiça do Pai pode ser vista mesmo diante das diferenças. Às vezes, diferenças na mesma família, onde um filho nasce sadio e o outro não. Entendemos pela lei da reencarnação que cada momento que vivemos aqui na Terra nos possibilita o aprendizado e a evolução. A doutrina espírita nos revela o que os primeiros cristãos já sabiam. Nos primeiros séculos do cristianismo, no próprio Paulo de Tarso, na descrição de sua jornada no livro Paulo e Estevão, todas aquelas verdades, todas aquelas experiências de dor, mas de satisfação diante do sucesso no superar as imperfeições nas provas que nos são oferecidas. A doutrina espírita nos revela pela mediunidade a continuidade da vida, o poder da oração. Esta possibilidade que temos de recomeçar sempre, de que nunca é tarde para iniciarmos um projeto de mudança e que todos os erros cometidos no passado não são fator determinante do nosso futuro no sentido da eternidade, mas que pela sua misericórdia outras experiências virão e nos pontos em que erramos poderemos acertar e que dependerá do nosso esforço evoluir. Essa doutrina de amor revive o Evangelho em sua plenitude
e nos liberta do medo. Porque o inferno já não existe mais. A não ser nos conflitos íntimos que a nossa própria consciência nos oferece, e que se nós tivermos a humildade de aceitar as nossas imperfeições e lutar contra elas, superaremos também as dores e os sofrimentos gerados pelos erros do passado. A doutrina espírita nos liberta para que encontremos a felicidade em todos os lugares, porque nos ensina que ao amarmos a Deus sobre todas as coisas, confiando na sua justiça, na sua misericórdia, estando resignados diante da sua vontade, superaremos as nossas imperfeições. Que quando nós exercitamos o amor a nós mesmos, aceitando as nossas próprias imperfeições e lutando contra elas, temos o equilíbrio necessário para viver uma vida melhor, com a consciência mais tranquila. E quando exercitamos o amor ao próximo, evitamos os conflitos, evitamos a revolta, o ódio, o desejo de vingança, as mágoas, que são fatores que nos impedem de vivenciar a felicidade plena. Tudo que Jesus nos ensinou, a doutrina espírita vem, explica e demonstra os benefícios que recebemos quando nos empenhamos em colocar em prática o Evangelho de luz. É dessa forma, meus irmãos, que Deus interfere diretamente na nossa existência. A cada instante da nossa vida, a sua misericórdia está presente porque nos oferece o necessário diante da nossa capacidade, diante da nossa condição de evoluir. É por isso que percebemos que Deus jamais nos abandonou e jamais nos abandonará, porque através dos seus profetas, dos seus mensageiros, ele vem constantemente nos ensinar, nos mostrando novos caminhos, nos fortalecendo para a vida, que começou quando fomos criados, simples e ignorantes, e que não tem mais fim. Até que, pelo nosso esforço, pela nossa vontade e através das oportunidades oferecidas pela sua misericórdia, nós possamos chegar à perfeição que nos cabe atingir. Temos como modelo o próprio Cristo, Jesus de Nazaré, que nasceu na manjedoura, que caminhou entre nós curando os aflitos, mas trazendo para os nossos corações a esperança de que a vida, de acordo com o nosso esforço, com o nosso empenho, nos trará a felicidade, que não é deste ou daquele mundo, mas do nosso mundo íntimo. Quando nós, com a consciência tranquila, pudermos caminhar de cabeça erguida, por termos feito o melhor ao nosso alcance, diante das oportunidades que a misericórdia do Pai nos ofereceu. Deus está presente, sim. Nos piores momentos em que nós nos sentimos abandonados, em que achamos que estamos sem forças para superar a prova que nos foi oferecida, nos lembremos de que Ele é infinitamente misericordioso e não poupa esforços para enviar os seus mensageiros, para nos intuir a encontrar as melhores soluções diante da dor, se tivermos a resignação necessária para elevar o nosso pensamento em oração e humildemente rogar ao Pai que nos ajude, nos fortaleça para que superemos as nossas próprias fraquezas. Deus está presente. Deus está presente e nos ama, porque nos oferece inúmeras oportunidades para que encontremos os melhores caminhos que nos levarão à perfeição. Não tenhamos dúvida em relação à presença do Pai, em relação à sua justiça e sua misericórdia. E ao despertar todas as manhãs, que possamos agradecer a oportunidade de estar aqui e de servir na boa seara, praticando o Evangelho e dando exemplo àqueles que ainda não compreendem
e que ainda precisam de novas experiências para aceitar o Criador na forma que Ele se apresenta. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que possamos, unidos pela fé, na confiança de que o Pai está conosco, ter a força de vontade de superar nossas imperfeições e continuar lutando na brava seara que o Mestre Jesus nos ofereceu. Que assim seja.